So what we are trying to study here is how people make decisions when they face risks, when they evaluate probabilities, when they have to make a choice, but they are not entirely sure what to do. And it turns out that conventional theory, conventional economic theory, thought it had figured out how that thing worked. And then these guys came and showed, oh, wait. You don't have a clue of what is really happening in someone's mind when they make decisions under risk. So this gotta be interesting stuff, right, guys? Let me check here. Someone else is trying to get in the classroom. Yeah, all right. Okay, so we are talking about decisions under risk. People are not so good when you present them with probabilities. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, tem uma probabilidade maior do que 30% de você ganhar R$100, mas tem uma probabilidade menor do que 10% de você perder R$10. People just freeze. We are not very good at making those calculations. We just don't manage to calculate probabilities in a logical and reasonable way as we think we are. Oh, well, I'm getting ahead of myself. Let me go back here and explain how this thing evolved, okay? What exactly were Kahneman's and Tversky's idea? All right, so the first thing is to understand that this paper is ultimately a critique of expected utility theory. So, isso aqui é uma crítica a uma outra teoria, que chama teoria da utilidade esperada. I know some of you here are not even economists. Some other students here in this class, you guys haven't reached the level in economics in which you have studied expected utility theory. Então, a maioria de vocês aqui não sabe o que é a teoria da utilidade esperada. E agora eu vou chegar aqui e vou apresentar uma crítica à teoria da utilidade esperada. Você pode pensar assim, eita, não vai dar certo, como é que eu vou entender? Mas se eu não entendi a teoria original, como é que eu vou entender uma crítica a essa teoria? All right, don't worry, I'm here, I'm going to help you out, ok? Eu vou te dar os exemplos e vou te dar alguma noção do que era a teoria original e de por que ela, de alguma forma, não funcionou. Guys, wait just a minute, please. I'm smelling something is burning here. I have to check. Just a minute. 1 second, please. There's a smell here in my place and it's not... Tô sentindo um cheiro esquisito, tô achando que tem alguma coisa queimando. Só um minutinho. Não, tô dando aula. Sorry, guys. It was just my daughter preparing some bread and she let it burn. Era minha filha preparando um pãozinho para ela e ela que deixou queimar o pão. All right, so let's go back here. So it may sound awkward that I'm going to present you the critique of a theory, and many of you do not know that theory. So I just told you, don't worry, I'm going to help you out. I'm going to explain what this is all about, okay? So the first thing is to understand that these guys realize that the problem, the nature of decision making when people try to evaluate choices under risk. O problema lá fundamental, quando as pessoas estão tentando avaliar quais escolhas fazer sujeitas a risco, is that we observe these 3 effects here, 3 tendencies, okay?
First one is the certainty effect. People tend to underweight outcomes that are merely probable in comparison with outcomes that are obtained with certainty. Então, quando a gente compara alguma coisa que é 100% garantida com alguma coisa que é 99,9% garantida, a gente acha que é muito ruim só de não ser 100% de certeza. Mesmo que seja uma probabilidade grande. Quando eu comparo, olha, vou te dar R$100 com 100% de certeza. Fala, garantido, tá certo que eu vou ganhar R$100. Fala assim, não, olha, eu tive um probleminha, eu vou te dar R$100 com 99,9% de certeza. A maioria de nós pensa assim, pô, isso é muito ruim. Mas, na verdade, a diferença é quase nenhuma. So, we tend to underestimate things that are probable compared with things that are certain. A gente tende a subestimar quando alguma coisa, ainda que seja muito provável, mas ela é apenas provável, na comparação com a certeza, a gente tende a colocar a certeza lá num patamar estratosférico. The second problem is this thing we call isolation effect. So the idea to understand behind isolation effect is like sometimes we have options that supposedly are irrelevant, but they tend to affect our choices. Oh, yeah, we saw that. We saw that before when we were talking about the magazine, remember? All right, so here they gave a name for that. It's like the isolation effect. And the third one, which is kind of the most important one, is our tendency to overweight low probabilities. As long as they are not zero, we think they are good enough. Então, olha que coisa curiosa, tá? Eu acabei de falar agora mesmo para você que a gente tende a subavaliar, subvalorizar quando uma coisa não é certa, ela sendo, mesmo que ela seja muito provável. Agora eu estou te falando o contrário, na outro lado da moeda. Quando alguma coisa tem alguma probabilidade, desde que ela não seja zero, a gente já acha que aquilo é muito bom. Pô, mas parece irracional isso, né? Assim, bom, pergunta assim, por que alguém joga na Mega Sena? You're gonna say, oh, come on, Luis. At least you know that someone is gonna win the lottery. Okay, yeah, we do know that, the prize will keep accumulating, and one day someone will take the prize. Yes, it's true. But my point is, if you evaluate probabilities, what are the chances that you're going to make it? How likely is it that you're going to win Mega Sena? Qual que é a sua chance, a probabilidade de você jogar na Mega Sena e ganhar? Well, guys, I'm sorry to tell you that the probability is very, very, very low. It's unbelievably small. But people somehow they get carried away. Eles vão lá para a casa lotérica e falam, não, minha vida vai mudar. Eu vou viajar pelo mundo, eu vou comprar uma casa para minha mãe e tal. We just get, like dreaming about what we're going to do with the money, and we don't stop and evaluate reasonably, like using reason and logic, how unlikely it is to win at Mega Sena. É muito improvável ganhar na Mega Sena. Isso não impede as pessoas de jogarem. You may have a car, and if you have a car in Brazil, you probably are afraid that your car can be stolen. Yes, it is natural, yeah. But even people who live in places with very low rate of car robbery, they still buy insurance. Mesmo as pessoas que têm carro e moram em áreas em que a probabilidade de roubo de automóveis é muito, muito baixa, as pessoas ainda assim compram seguro.
Elas não querem correr o risco de perder o carro, de ter o carro roubado. All right, so what we're trying to say here is that humans, not Brazilian, American, or people from any specific place in the world, human beings, we all tend to overweight low probabilities. A gente tende a superestimar ou sobrevalorizar coisas, mesmo que tenha probabilidades muito pequenas. All right, we're going to talk about those, and I'm going to give you some more example. But let me check here if you all guys got a glimpse of what I'm talking about. Tá todo mundo com uma ideia mais ou menos do que eu estou discutindo? All right, so thank you. All right, so let's have like a very quick look at this, okay? As I told you before, I know most of you don't understand or have not studied before expected utility theory. But I'm going to give you like a very, very simple explanation here, very quick one. In economics, traditionally, we feel like this, you know? What is the value of a lottery? Qual que é o valor de uma loteria? Well, in traditional economics, we say, what's the probability of winning? So let's give you like an example. Suppose we are talking about rifa, ok? Vamos supor que alguém lá da sua sala pediu para você para participar de uma rifa. E aí fala assim, qual que é a chance de eu ganhar essa rifa? Fala assim, não, nós vamos vender só 20 bilhetes. Ok. So I got 1 out of 20. The chance is 5%. There's a 5% chance I'm going to win the lottery. E o que eu ganho se eu ganhar? Eu ganho uma bola de vôlei. Quanto custa uma bola de vôlei? Vamos dizer que ela custe R$80. Então, pela teoria da utilidade esperada, a gente fala assim, qual que é o valor dessa aposta? Aplica 5% sobre o valor da bola de vôlei. 5% vezes R$80 vai dar R$4. According to traditional economics, if I tell you that the rifa costs R$5, you're probably going to say, I'm not buying. Então, segundo a teoria econômica, o valor dessa aposta vai ser a probabilidade de ganhar vezes o valor do prêmio. Se eu digo que o valor do prêmio é R$80, se eu digo que a probabilidade de ganhar é 5%, um de 20 rifas vai ser sorteada, uma de 20, né? 5%. Então, 5% de R$80 dá R$4. Pronto, então, para mim, aquela aposta vale R$4. Se eu tentar te cobrar R$5 para participar, você fala, não vale a pena. Porque o valor da aposta é a probabilidade vezes o ganho que tem. All right, so this is like the logical decision. This is what a robot would answer if you ask him or her to participate in a lottery. Então, a lógica simples, pura, matemática, é falar assim, você não deveria participar de uma loteria cujo ingresso custa 5 para participar e que o valor esperado do prêmio, probabilidade vezes o valor do prêmio, é 4. Não vale a pena. Por outro lado, se eu vender o bilhete lá daquela rifa por R$3, você fala, vou pagar R$3, mas o valor esperado é 4. Então, eu tenho aqui uma vantagem. All right, so this is what we call expected utility theory. And then, here comes these two guys, os estraga prazeres, e fala assim, well, people don't behave like this. Esses dois psicólogos falaram assim, tá tudo muito bonito, a sua teoria é maravilhosa, você construiu um monte de modelos em cima dessa teoria, mas as pessoas não são assim. So, let's have a look at this, okay? So, let's play. Okay. It's a game. I'm going to offer you some choices. The first problem, it goes like this. Okay, guys, I have here 2,400 reais.
Você pode escolher entre a opção A ou B. Na opção B, eu te dou R$ 2.400 agora, sem perguntar nada. Tá aqui, R$ 2.400. Essa é uma das escolhas que você tem. Wow, that's a great choice. But let's have a look at the other one. All right. The alternative option goes like this. I can give you R$ 2,500 with probability of 33%. I can give you R$ 2,400 with probability of 0.66%, which means 2/3. Okay? And there is a very small probability of 1% that you take nothing. So you can choose this lottery, or I can give you R$ 2,400 right now. Pela teoria, a gente ia ter que tirar a utilidade dos dois para ver qual que satisfaria mais o consumidor e aí tomar a decisão. Mas a pergunta que eu estou te fazendo não é essa. Eu estou te perguntando assim, o que você faria? Se eu chego para você e falo assim, tu quer participar de uma loteria em que você pode ganhar até R$ 2.500? Ou, alternativamente, você pode simplesmente pegar esses 2.400 aqui que eu te dou. So, option A or B? What do you prefer? Ei, Oh, come on! Be honest! You're kidding me! sim, porque eu não estou perdendo nada. Eu não tenho nada, então é algo que eu vou ganhar, não é meu. Então eu posso arriscar. Eu não tenho uma versão a risco nesse caso. Bruno, are you honestly telling me if I offer you here, just take R$ 2,400, and the alternative is, oh no, wait, we're going to have a lottery, you may get extra R$ 100, but there is a 1% chance that you're going to win nothing. Do you? 1% é muito pouco. É tipo, você tem 99% de chance de ganhar Igual ou mais. Igual ou mais. É. Não é algo a ser jogado, no meu ponto de vista, né? Só se você vai muito azar e perder tudo. No, it's okay. It's all right. I mean, there will be some people who are so much like risk lovers that they will prefer A. But if you ask this question out on the streets, you're going to see like 85%, sometimes 90% of the people will just take the money. All right? They will prefer letter B. A grande maioria das pessoas vão lá e falam assim, peraí, vou correr risco ou vou pegar 2.400 agora? 82% das pessoas say, oh, just give me the money, get out of here, I'm happy, I just made a lot of money. So, the majority of us will take letter B. Now, let me change the problem a little bit now, okay? Notice what we are saying here. And here we are using economic theory as a... Oh, there's an airplane passing just nearby my house. Okay, so let me write down what's happening here. When you say you of something, when you write this way, you're saying that the satisfaction of getting R$ 2,400 for certain is greater than the probability of the satisfaction of making 2,500 plus probability times the satisfaction of making 2,400. Então, deixa eu falar isso aqui em português, senão vai ficar muito confuso. O que a gente está falando aqui? Deixa eu apagar toda a tinta. Nessa expressão aqui, a gente está falando que a satisfação em receber R$ 2.400 é maior do que uma média ponderada pela probabilidade de receber cada um dos resultados. Aqui tem um último termo aqui, tá, gente? Que é receber
com probabilidade de 0,01, só que é a utilidade de receber, a satisfação de receber zero. Qual que é a satisfação de receber zero? É zero. Então, na hora que você publicar aqui a satisfação de receber R$0, então esse termo vai acabar anulando toda essa expressão aqui. Vai ficar só os outros dois. Mas se você escolheu a letra B, a gente está falando que a satisfação de receber R$2.400 é maior do que a média ponderada pelas probabilidades da satisfação de receber R$2.500 com 33% de certeza e R$2.400 com 66% de certeza. Nesse lado da equação aqui, existe a probabilidade de você receber nada. Nesse lado aqui, não. Mas, em termos matemáticos, a gente simplesmente pode rearranjar essa equação, fazer a conta aqui, ó. Ponto 33 mais ponto 66. Se eu somar esses dois aqui, dá... desculpa, não posso. Esse daqui, o termo igual é esse e esse, né? Aqui é 1 vezes U de 2.400 e aqui é ponto 66 vezes U de 2.400. Então, se eu coloco esses dois termos aqui juntos, vai dar 1 menos 0,66. Então, a gente pode dizer assim, ponto 34 vezes a satisfação de receber 2.400 é maior do que ponto 33, probabilidade um pouquinho menor, de receber bem mais. Então, aqui, o que a gente está falando? Que eu gosto mais de uma probabilidade mais alta do que de um valor mais alto. Eu prefiro probabilidade mais alta do que valor mais alto. É isso que escolher a opção B, em última instância, representa. Alright, nothing wrong with that. It may be a matter of taste. Pode ser uma questão de preferência, de gosto. A pessoa não gosta de correr risco. Quanto maior a probabilidade, é isso que importa. Now, let's have a look at the second problem. And then I will ask you again. O que você prefere? A probabilidade de receber R$2.500. A chance de receber R$2.500 com probabilidade de 1/3. Roda o dado. Se sair 1 ou 2, você recebe R$2.500. Ou você prefere o quê? Receber R$2.400 com uma probabilidade um pouquinho maior. Ele fala assim, vou reduzir o prêmio em R$100 e eu te dou uma probabilidade um pouquinho maior. Quando a gente coloca só essas duas escolhas para as pessoas, 83% das pessoas falam assim, não, eu quero prêmio maior. Mas na hora que eu expresso essa escolha aqui, eu estou dizendo que a gente prefere os 2.500 com probabilidade um pouquinho menor. No slide anterior, olha aqui que eu disse. Exatamente o oposto. Então, o que acontece? Dependendo de como as opções são apresentadas para o cidadão, ele faz a escolha de um jeito. Mesmo que as escolhas, no final das contas, representem a mesma coisa. All right, so this was the first example that after thinking a whole lot about this, Amos Tversky and Daniel Kahneman came up to say, you know what? There's got to be something here, you know? The way people behave, it's not the way we expected them to. A maneira como as pessoas de fato se comportam não é como a gente esperava que fosse. Now, just take a step back here and let's have a look at this, okay? Think about this. What would your response be if one day you were teaching economics and then one
smart student presented this example to criticize your theory. Então, suponha que a gente não está falando de dois caras que acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Economia, discutindo com os revisores de uma das revistas mais importantes da economia. Suponha que isso aqui fosse numa sala de aula. Um professor está apresentando a teoria da utilidade esperada, aí um aluno esperto levanta a mão e fala assim, eu consigo provar para você que essa teoria está errada. E aí ele faz o joguinho com a sala na frente do professor. Faz esse joguinho que a gente fez aqui na frente do professor. Now, I want you to think about this for a minute. What would be the response of the professor, of the teacher? Qual que seria a resposta de um professor de economia se ele publicamente fosse confrontado com um exemplo que prova que a teoria dele está errada, desse jeito? What would this guy do? Well, I know what he would do. He would just tell the student to shut up. He doesn't understand anything, and people just continue copying. And that's what you have to do. I'm telling you what is the true, and it's going to be on an exam just the way I told you. Se o professor fosse confrontado com um exemplo como esse, que prova que a teoria dele estava errada, a maior probabilidade é que o professor ia falar, cala a boca, não enche o saco, eu vou continuar minha aula, isso aí é só uma curiosidade que você levantou. Now, these two guys, think about them. They were challenging some of the most respected economists of the time. Eles estavam desafiando alguns dos economistas mais importantes que tinha na profissão naquele momento. And what ended up happening? Well, the magazine, the journal just told you, yes, you are right, we are going to publish. Então, é como se um aluno tivesse provado para o professor que ele está errado, e o professor falasse assim, a sua prova foi muito convincente, você tem razão, a minha teoria está errada, eu vou parar de ensinar por esse livro. So, think about this for a while. How convincing do you think you have to be to change a professor's mind? O quanto convincente você tem que ser para você mandar um artigo para uma revista que critica uma teoria econômica, mostra que ela está errada. Você tem que ter argumentos muito, muito, muito fortes. And that's why this paper is so influential. It was like a masterpiece on how to win an argument. Foi uma obra-prima de como ganhar uma discussão. E os caras falaram assim, você concorda que isso aqui deveria ser assim, assim, assado? Olha aqui, não é. Você concorda que isso aqui deveria ser assim, 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 assado? Olha aqui, não é. Você concorda que isso aqui não deveria ser assim, assim, assado? Não é. E no final eles falam assim, e eu tenho mais 400 exemplos para você, se você quiser. So these guys were very, very brilliant guys, okay? Now, in economics, we always have this tendency to try and express things in diagrams. And I'm going to try to show you here some of the most important ideas in the prospect theory using diagrams, ok? Eu vou sintetizar as principais ideias por trás desse artigo e por trás dessa teoria com o uso de diagramas, tá? Now, let's start with this one here on the right-hand side. This one is simpler. So let's start with this one. Okay, now, the diagram I have here is about probabilities. When you see here 0.1, what I'm trying to say is 10%. When you see here 0.1, what I'm trying to say is just 10%.
If I give you here 0.3, I'm talking about 30%. 30% de probabilidade. Se eu estou vendo aqui nesse eixo aqui 0,3, estou falando simplesmente 30% de probabilidade. All right, so on one axis you have probability, on the other axis you have probability. Now notice that we have here this dotted line. Nós temos uma linha aqui pontilhada. Tá? Essa linha pontilhada aqui é a linha de 45 graus. Significa o quê? Que se eu sair daqui da probabilidade de 40% e bater nessa linha de 45 graus, eu vou lá para baixo e encontro 40%. Tá? So, what does this dotted line mean? It goes like this. If I tell you that something has 40% chance of happening, you know what you understand? 40%. If I tell you that something has 80% chance of happening, what you understand? Well, according to this dotted line, you understand 80%. Então, essa linha pontilhada está só dizendo assim, imagine que você seja uma pessoa perfeitamente racional. Se eu te disser que alguma coisa tem probabilidade de acontecer de 20%, você age, responde a essa informação, levando em conta que existe 20% de acontecer. 20% de chance de acontecer. Se eu te disser que alguma coisa tem 90% de chance de acontecer, você age como se aquilo tivesse 90% de chance de acontecer. All right, so what you see here in the dotted line, it is how people were supposed to behave. How people were supposed to behave. We should behave like this. Now, the other line you have there is how people actually behave. Essa outra linha aqui mostra como as pessoas realmente se comportam. So it goes like this. If I tell you that something has 10% chance of happening, you know what you do? You make a decision as you would do if you believed that the chance is actually close to 20%. You tend to magnify the probability when it is small. Então, se eu disser para você que um fenômeno tem 10% de chance de acontecer, você pega aquela informação e toma a sua decisão, e eu consigo mostrar isso com experimentos, como se você tivesse acreditado que a chance era muito maior, que a chance era próxima de 20%. And the explanation for this is like 0.10 or 10% is way bigger than zero. Qualquer coisa que tenha uma probabilidade, ainda que seja pequena, é muito melhor do que a probabilidade zero. Então, na nossa cabeça, a gente tende a achar lindo quando sai do zero e superestimar o impacto de pequenas probabilidades. Now, the thing happens here at this axis too, but then the direction is opposite. If I tell you that something has 90% of chance of happening, what you actually think is this: it's not 100. Se eu te disser que alguma coisa tem 90% de chance de acontecer, na sua cabeça você toma a decisão pensando assim, poxa, ia ser tão bom se fosse 100% de chance, mas não é. So, if I tell you that something has 90% chance of happening, I can show you that people make decisions as if the probability was actually around 75%. Então, as pessoas tendem a subestimar uma probabilidade que é grande, mas não chega a 100%. E elas tendem a superestimar uma probabilidade que é pequena
mas é maior do que zero. Now, if you think about this and you say, oh, come on, Luis, yeah, I got the idea. Yeah, people make mistakes, and they make mistakes systematically. But you may look at me and say, what the heck? What is the importance of this? Por que que isso que eu acabei de dizer é importante? Alguém consegue imaginar um exemplo prático na vida real que a gente leva em conta esse tipo de comportamento, comete esses erros na hora de tomar uma decisão? Eu vou ser bem honesto, eu tava pensando aqui, como você tava explicando, quando se eu falar, sei lá, tem 20% de chance de eu aplicar uma prova amanhã. Muita gente vai dar muito mais importância nessa possibilidade que vai ter uma prova de 20% amanhã, do que de fato 80% que não vai acontecer. A gente Acho tem. é isso. Pois é, agora pensa só, Bruno. Neste momento aqui, tem centenas de milhares de garotos entre idades de 17 e 25 anos, no mundo inteiro, estão assistindo o YouTube, aprendendo a ficar rico. Que eles acham que eles vão virar day trader, que eles vão ficar ricos. Eles vão pegar um dinheiro lá emprestado com o pai deles, 200, 500, R$1.000, vão descobrir uma fórmula de apostar no mercado financeiro e vão ficar ricos. Sabe por quê? Porque tem um cara no YouTube falando que eles vão ficar ricos. Exactly. That's my point, Lucas. If you know how to get rich, you don't tell people. You just make money. All right, but then again, is there a chance that people betting on day trade, they will get rich? Yes, there is. But how small is that? Well, it's very, very small. But people still bet. A chance do cara começar a apostar na bolsa e ficar rico é muito, muito pequena. Ainda mais para esses garotos que não acompanham nada, não sabem economia, não leem sobre as empresas, ficam só olhando o número. Ah, o que aconteceu ontem? O que vai acontecer hoje? Não, porque eu estou seguindo o fulano de tal no YouTube. Agora eu estou entendendo tudo. All right, so small probabilities are the reason why many, many people make mistakes. And sometimes those mistakes can cost a person's life. Algumas vezes esses erros podem custar a vida de alguém. Now, think about this. If I'm telling that this is universal, it happens to any one of us. Now, pay attention to this. Doctors will also make those mistakes. Neurosurgeons will also make those mistakes. Então, o cara é um neurocirurgião. Se ele olha lá para você e fala assim, olha, tem uma probabilidade aqui bem pequena de que eu vou apertar aqui de um jeito e você vai ficar bom. Vou tentar. Okay, guys, come on, I'm just kidding. When we're talking about life and death, we don't trust people's judgment. What we do, we have protocols. Quando a gente está falando de questões de vida ou morte, a gente não confia na maneira como o cérebro humano lida com probabilidades. O que a gente faz? A gente estabelece um protocolo. You're not gonna do, no matter how much argument, how much you can argue about something, people will say, no, you just have to follow the protocol. It's too dangerous. We're not gonna discuss it again. You have to follow the protocol. Então, assim, para um caso de uma cirurgia arriscada, um médico não pode tomar decisão. Ele tem que falar assim, não, o protocolo me impede de tomar uma decisão se tiver nessa e nessa probabilidade. All right, so these things matter. And what we're talking here
It's about a new way to understand decision making. Check what I wrote here. What I said is this. Subjectively, we transform probability. So this is not a mistake. It is a transformation. We make those transformations when we're trying to make a decision. Então não é como se a gente estivesse cometendo um erro. É que a gente faz uma transformação da probabilidade na hora de tomar a decisão. A gente que dá peso, a gente superavalia uma baixa probabilidade e a gente despreza uma probabilidade, mesmo que seja grande, se ela não for 100%. So we're talking about a subjective decision making. Uma tomada de decisão subjetiva. And we are all prone to this kind of decision. Nós todos temos a tendência a fazer essas transformações na hora de tomar a decisão. Right. So this is one of the main parts of the theory, okay? Now let's have a look at the second part about this diagram here. All right. Now it's a little bit more technical, but don't worry, I'm going to give you an example and things will make sense, okay? All right, so let me go back here and look at your faces here, I prefer. Check out this story, okay? Suppose that you woke up in the morning and you're just getting ready to go to school or to go to work, okay? Imagine que você acordou de manhã e está se preparando ali para ir para a escola ou para o trabalho. All right. So you check your pocket looking for this 100 reais bill you had, okay? Você confere lá no seu bolso aquela nota de 100 reais que você acha que estava no bolso. And then you don't find it. Oh God, can it be? Did I actually lose 100 reais? Oh no, I need this money. Come on, 100 reais. So you're having like a hard time, right? Você acordar de manhã e descobrir que você acabou de perder 100 reais. Cara, seu dia não vai começar bem. Você vai falar, poxa, onde é que eu deixei esse dinheiro? Eu tinha certeza que estava no bolso da calça. Onde é que foi que eu botei? Aí olha para todo canto, não encontra. Well, it's a bad day. It happens. So you go to work or you go to school. You spend your whole day thinking about that $100. It just 100 reais you just lost. But when you get home, just before you're going to take your trousers out, your pants out, and you go take a shower or something like that, then you check your back pocket. Você lembra de checar no seu bolso de trás. And there it is. Thank God you have your 100 reais bill, ok? Então, depois de passar o dia inteiro sofrendo ali, você pensa, puxa, perdi 100 reais. Aí, no final do dia, você dá uma cavucada lá no bolso de trás, lá no finalzinho, você, tá aqui, a nota de 100 reais. Now, think about this, okay? Imagine that you are in this situation. If at that moment that people just found that the money again, if I ask you, how do you feel at that point? What you're going to tell me? Se eu te perguntar assim, como é que você está se sentindo? Logo depois de você ter achado de volta a sua nota de 100 reais. How would you describe it? Ô, professor, eu tive essa sensação hoje, que incrível que pareça. Eu trabalho em uma agência bancária. Nisso eu faço movimento de caixa também. Aí um cliente nosso foi fazer um depósito e aí eu efetivei o depósito, ele foi-se embora, só que quando eu fui recontar o dinheiro, deu uma diferença de 500 reais no depósito. Para menos. Ou seja, ia ter que sair do meu bolso. Nossa. Aí você vem tudo na cabeça, né? Enfim. Aí quando eu entrei em contato com ele, ele fez, não tem problema não, eu vou aí e dou os 500 de volta. Aí, pronto, né? Muda totalmente o filme assim, faz. Graças a Deus.
Ah, ele reconheceu que ele tinha errado? Sim, eu contei na frente dele e como ele não sabia o valor exato também, ele acreditou em mim e viu que foi um bug da máquina de contar Uhum, dinheiro. Aí ele entendi. devolveu os 500. Poxa, então, aí, se nessa hora, Bruno, que você acabou de passar por isso, alguém te pergunta assim, e aí, como é que você está se sentindo? Bem? Mal? Como é que você Oxe, está eu se nem sentindo? conseguia falar com ninguém, eu nem respondia. O pessoal me perguntando um bocado de coisa e eu lá, no mundo da lua, esperando só ele me responder. Não, não, tô dizendo depois que você achou de volta o dinheiro. Aí, com certeza, eu tava feliz, né? Que eu nem precisava gastar 500 reais meu. Mas Claro, você estava super feliz, né? Pois bem, olha só, se a teoria econômica convencional tivesse certa, você não tinha que estar nem feliz nem triste. Porque primeiro você perdeu 100 reais, depois você achou 100 reais. Era para uma coisa ter anulado a outra. Não era para você estar feliz. Era para você estar sentindo assim, voltou, meu dia começou do zero de novo. Mas a gente detesta perder. Perder é muito pior do que proporcionalmente a satisfação de ganhar. Quando você deixa de perder alguma coisa, você fica feliz, você não fica neutro. Você não fica, tudo bem, estava perdendo, deixei de perder, estou normal agora. Não, quando você deixa de perder uma coisa, você sente aquilo como se fosse um ganho maior do que se você tivesse ganhado. Alright, so this is what I'm trying to express here in the diagram on the left-hand side. Check this out, what I'm saying here. When we're talking about gains, the more money you have, the more satisfied you are. Yeah, this is simple. But when you're talking about loss, losing causes you a lot of pain. Gaining, yeah, you get happy. But losing, it's much, much, much more painful. Então, o que o Kahneman e o Tversky mostraram é que existe uma coisa chamada aversão à perda. A gente ganhar 100 reais nos deixa feliz. A gente perder 100 reais nos deixa muito, muito, muito mais triste do que proporcionalmente a gente teria de satisfação quando ganha 100 reais. So this is the first thing that we can see in this diagram here. The second thing is like when we're talking about gaining, we don't want to take risks. But when we are talking about losses, we say, oh, it's lost by 1, it's lost by 1,000. We love to take risks. Então, esses caras foram criando experimentos que eles falaram assim, igual aquele que a gente estava no início. O que você prefere? Ganhar 2.400 garantido ou ter uma probabilidade de 1/3 de ganhar 2.500, probabilidade de 2/3 de ganhar 2.400, mas ter a probabilidade de 1% de não ganhar nada. Todo mundo vai para a certeza. Quando a gente está falando de ganhos, todo mundo prefere a certeza. A gente não gosta de risco. Mas quando a gente já está perdendo, sabe aquele técnico de futebol que o time está perdendo de 1-0, aí está 45 minutos do segundo tempo, aí o técnico fala para o goleiro assim, pode ir para a área, vai lá tentar cabecear. Você já está perdendo mesmo. Se perder por 2-0, perder por 3-0, perder por 40-0, é a mesma coisa, é perder. So we behave like, and the traditional economic theory thought that we were more rational, and we didn't make those mistakes. Now, let me go back here and emphasize the 3 lessons that we have in this slide, ok? Esse slide aqui, gente, é um slide importantíssimo. Vamos ter certeza de que todo mundo entendeu as 3 lições que está composta na teoria do prospecto, na teoria da perspectiva. Vamos começar com a primeira, que é mais fácil. É assim:
When people know or are taking small probabilities, they say, well, thank God it's not zero, so I'm happy. And they make decisions as if small probabilities were actually larger than they really are. Então, se alguém é oferecido lá uma situação dizendo que a chance de ganhar um prêmio é 10%, ela age como se a chance fosse muito maior, fosse de quase o dobro, quase 20%. Porque ela acha que assim, 10%, pô, é bem distante de zero. Isso aqui já é alguma coisa. Quando a gente está falando do contrário, comparando com 100% de certeza, quando alguém oferece alguma coisa para a gente com 90% de certeza, a gente fala assim, nossa, mas isso é muito longe de 100%. Eu não gosto não, para mim piorou muito. Então, a gente tende a subestimar. Se eu falar para você que alguma coisa tem probabilidade de 90%, você toma a decisão como se você tivesse entendido que a probabilidade é perto de 70%. Right. So, here we are talking about a subjective weighting curve. Uma curva de ponderação subjetiva. And unfortunately, we tend to bet a lot here, and we run away from things that are pretty much safe, like here. Okay? So this is the first lesson that we have in this diagram. Now, let me clean this thing a little bit here. Now, let's have a look at the second diagram. Here, we have two lessons. First, that this curve here is going up, meaning that when we are making positive amounts of money, we tend to get happy, right? As we get more money, we tend to become happier, okay? Now, when we're talking about losing money, so it's minus 10, minus 20, minus 40, we not only tend to get sad, but we tend to get way, way, way more sad than we thought. Então, quando é para ganhar, os ganhos têm um impacto positivo no nosso nível de felicidade. Mas quando é para perder, o impacto é muito maior. Em outras palavras, ganhar R$20 traz um certo nível de satisfação. Perder R$20 traz um aborrecimento muito maior do que aquela satisfação de ganhar, tá? Essa é a segunda lição. A terceira lição, que exige um pouco mais de conhecimento de geometria, é assim. O formato dessa criatura aqui está dizendo assim, se for para apostar em relação a ganhos, eu só aceito apostar se me for oferecido um prêmio muito grande para correr risco. Eu não gosto de riscos. Eu preciso de compensação para correr riscos. Se eu já estiver perdendo, por outro lado, meu amigo, eu corro qualquer risco para tentar ficar livre da perda. Então, a gente age como se a gente fosse avesso ao risco, quando fala de ganhos, e a gente age como se fosse propenso ao risco, quando se fala de perdas. All right, now let me repeat all of that in English, because this is the behavior economics of global issues, okay? So, summarizing, here we have the probability weighting function. If people are told that something has a probability of 10%, they make decisions as if the probability was much larger. Because we love when things are not zero, we get happy as we move away from zero. So we get excited, in a sense. Now, when we're talking about things that are close to 100%, we don't like that. We keep remembering 100%. If I tell you that something is 90% sure, you don't feel great about that. You can only remember that this way far
compared to 100%. So you actually make decisions as if the probability was actually much smaller. All right. So this is the way we weigh probabilities subjectively, ok? Como que a gente pesa as probabilidades subjetivamente. In this case here, we are talking about gains are have much smaller impact than losses. Making 20 bucks makes us happy, but losing 20 bucks makes us very sad. All right. And the last message is, when you're talking about gains, we will only take risks if there is a very good premium for that, if there is a price for that. Quando a gente está falando de ganhos, a gente só está disposto a correr risco quando tem um grande prêmio para aquilo. But when we are losing and we are trying to stop losing, then we are risk lovers. We are willing to take any bet. Now, if you look at this, I can ask you, who do you think is more likely to bet on Mega Sena? Someone who makes salário mínimo every month, or someone who makes a salary of 10,000 reais? Quem que vocês acham que é muito mais propenso a apostar na Mega Sena? Quem tem um salário de 10 mil reais ou quem tem um salário mínimo? What do you think, guys? Yes, Lucas. Unfortunately. Yes, Caio, that's true, you know. If you had like a way to check how that 40 million reais prize of Mega Sena is composed, se você pudesse fazer uma radiografia e ver quem que compôs aquele prêmio de 40 milhões de reais que vai ser sorteado na Mega Sena, you would notice that, I don't know, maybe 35 million came from people who are having a hard time with money. And only a small part of that comes from people who are just having fun. The majority of people who are, they are people who are stressed about money. So it is kind of a tragedy that in our country, the government wants to stimulate people to bet. No nosso país, o governo estimula o jogo. Ele é o único autorizado, o único que pode autorizar jogos. Nowadays, you can always have betting on teams, sports team. You can bet on who's going to score first. You can bet on how many yellow cards a soccer player will have. You can bet anything, right? It's crazy what's happening right now. But many, many, many poor people are losing lots of money. That's for sure.